Eu tava jogando o dinheiro fora. Você também tá. A diferença é que agora eu sei disso. E você vai saber também. Sabe aquele saquinho de papel que a farmácia te dá junto com o medicamento? Aquele que você rasga sem nem olhar? Pois é, eu fiz isso por anos. Jogue fora, jogue fora, jogue fora. Sem saber que dentro daquele saquinho tinha um fertilizante que eu pagava caro no mercado de jardinagem. Olha aqui. Essa aqui à direita, 5 semanas atrás, era igual à da esquerda. A única coisa diferente foi o que eu joguei na terra. Coisa que custou R$0. Zero. Que vim buscar na farmácia aqui ao lado de casa e eles me deram de graça porque iam jogar fora mesmo. E eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Sem enrolação, sem produto patrocinado, sem papo de especialista chato. Só o que funciona na prática, na horta de verdade. Mas antes de eu te contar o que é, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já notou que a terra da sua horta fica meio cansada com o tempo? Que as plantas crescem, mas não crescem de verdade? Que você aduba e parece que não tem muito efeito? Tem razão para isso, e a solução está em um lugar que você nunca imaginou. O problema silencioso da sua horta. Deixa eu te explicar uma coisa simples. A terra, qualquer terra, é como uma conta bancária. Cada vez que uma planta cresce, ela saca da conta, retira nutrientes, e se você não repõe, a conta fica no negativo. É por isso que as plantas ficam amarelas, crescem tortas, dão pouca fruta. Não é praga, não é falta de sol, é a conta zerada. O que a maioria das pessoas faz? Vai na loja e compra adubo, o que é absolutamente correto, mas tem um probleminha. Os adubos industriais são ótimos para dar um empurrão rápido, mas não constroem a terra. É como comer só suplemento e nunca comer comida de verdade. O corpo aguenta um tempo, mas não é sustentável. O que a sua horta precisa é de matéria orgânica, substâncias que viram alimento para os micro-organismos do solo, que por sua vez alimentam as raízes das suas plantas. E é exatamente isso que você encontra de graça nas farmácias. A grande revelação. O que é esse fertilizante? Muito bem, chegou a hora. Você quer saber o que é isso, né? São as cápsulas e comprimidos vencidos ou danificados que as farmácias são obrigadas a descartar. Mas não é qualquer comprimido. Calma, eu sei o que está pensando. Não é jogar remédio na terra. O que eu estou falando são os sachês de gel de sílica, aqueles saquinhos branquinhos com bolinhas que vêm dentro de caixas de medicamento, de sapato, de eletrônico, escrito "não coma" neles. E também, escuta bem isso, as embalagens de cápsula de gelatina vazia, o pó de carvão ativado que sobra de processos de descarte e, principalmente, o bicarbonato de sódio farmacêutico. Mas espera, o bicarbonato não é só de cozinha? Sim e não. O bicarbonato que você compra na farmácia é puro, grau farmacêutico, e é um dos maiores aliados da horta que existe. Vou te explicar por quê. Mas o queridinho da nossa receita de hoje tem outro nome, e eu deixei para o fim desta parte porque quero que você entenda o contexto antes. Tá bem? Segura mais um minutinho. O protagonista. Carvão ativado farmacêutico. O carvão ativado. Esse é o cara. Nas farmácias, ele é usado para tratar intoxicações. As pessoas tomam quando comem alguma coisa ruim porque ele absorve toxinas no organismo. Por isso, quando as embalagens estão prestes a vencer ou chegam danificadas, as farmácias descartam e, na maioria das vezes, você pode pedir para levar. Na horta, o carvão ativado funciona de uma forma completamente diferente, mas igualmente incrível. Ele tem uma estrutura porosa. Imagine uma esponja microscópica que retém umidade, ar e nutrientes dentro da terra. O resultado? A terra fica mais fofa, mais viva, retém água por mais tempo, você rega menos e libera nutrientes de forma gradual para as raízes. Quanto usar? A proporção ideal é 1 parte de carvão ativado para 10 partes de terra. Você mistura, mexe bem e planta. Simples assim. Para uma horta em caixas ou vasos, isso significa mais ou menos 2 punhados cheios por vaso médio. Pode colocar no fundo antes de plantar ou misturar direto na terra se a planta já estiver no lugar. Mas como consigo nas farmácias? Vai na farmácia, qualquer uma, das grandes redes funciona bem, e pergunta para o atendente: vocês têm carvão ativado vencido ou que vai descartar? A maioria vai dizer que sim. Alguns vão cobrar um valor simbólico, outros dão de graça mesmo.
Eu fui em 3 farmácias numa tarde só e voltei para casa com quase 2 quilos de carvão ativado. De graça. O suficiente para tratar toda a minha horta por meses. Bônus poderoso. O bicarbonato que mata fungo e alimenta a planta. Agora vou te dar um bônus que vale o vídeo inteiro. O bicarbonato de sódio farmacêutico. Esse aqui é um dos produtos mais baratos que existem nas farmácias, custa menos de 3 euros o pacote de 500 gramas e faz 2 coisas ao mesmo tempo que a maioria dos produtos caros não consegue fazer sozinhos. Primeiro, equilibra o pH da terra. Se a sua terra está muito ácida, e muitas terras de horta ficam ácidas com o tempo, especialmente se você usa muito adubo químico, o bicarbonato corrige isso de forma suave e gradual. Plantas como tomate, pimentão, alface e couve adoram uma terra levemente alcalina, e o bicarbonato entrega exatamente isso. E segundo, funciona como fungicida natural. Aquele problema chato de manchas brancas nas folhas, oídio. Aquelas manchas escuras, fungos. Você dissolve uma colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água, acrescenta uma gotinha de sabão neutro líquido para ajudar a grudar na folha e borrifa nas plantas afetadas. Em 3 a 4 dias você já vê a diferença. Eu tratei um pé de abóbora que estava péssimo, cheio de oídio, e em 1 semana a planta tinha se recuperado, sem produto químico, sem custo alto. Como usar na terra? Para aplicação direta no solo, dissolva uma colher de sopa de bicarbonato em 10 litros de água e use para irrigar. Faça isso 1 vez por mês no máximo. O bicarbonato em excesso pode prejudicar plantas que preferem terra ácida, como mirtilos e hortênsias. Receita completa. O substrato mágico. Agora eu vou te dar a receita que eu uso na minha horta toda vez que preparo um novo vaso ou caixote. É uma mistura que combina tudo o que falamos, mas algumas coisas que você provavelmente já tem em casa. Ingredientes para aproximadamente 10 litros de substrato. 5 litros de terra boa ou terra de jardim comum, 2 litros de composto orgânico, se não tiver, pode usar humus de minhoca, que vende barato. 1 litro de areia grossa ou perlita para drenagem, 1 litro de carvão ativado farmacêutico, 1 litro de folhas secas trituradas ou casca de arroz carbonizada, 2 colheres de sopa de cinza de madeira, se tiver. Como fazer? Mistura tudo num baldão grande. A ordem não importa muito, o que importa é misturar bem, sem deixar o carvão todo num canto só. A mistura final deve ser fofa, escura, com boa textura. Se você aperta na mão, ela se compacta um pouco, mas volta ao normal quando solta. Essa mistura pode ser usada imediatamente. Não precisa descansar, não precisa de nada. Plante direto. Resultado esperado? Nas primeiras 2 semanas, você vai notar que as plantas ficam mais eretas, a folhagem fica mais verde e brilhante. Na 4ª ou 5ª semana, a diferença fica óbvia. As plantas nessa mistura crescem consistentemente mais rápido e produzem mais. Eu fiz o teste com 2 mudas de tomate cereja idênticas, da mesma bandeja, plantadas no mesmo dia. Uma na terra comum, que eu usava antes, outra nessa mistura. Resultado 5 semanas depois? A da mistura tinha quase o dobro do tamanho e já estava com frutos formando. A outra nem tinha florado ainda. Outros tesouros da farmácia que você pode pegar. Já que estamos nesse assunto, deixa eu te falar de mais algumas coisas que as farmácias descartam e que têm uso real na horta. 1. Embalagens de cápsula de gelatina vazia. As cápsulas de gelatina transparente que sobram de manipulação ou vêm danificadas são ricas em gelatina, que é colágeno animal. Na terra, o colágeno é decomposto por micro-organismos e vira nitrogênio disponível para as plantas. Você pode enterrar direto na terra, perto das raízes. 2. Sachês de gel de sílica. Esses saquinhos que vêm em caixas de medicamento para absorver umidade. Na horta, se misturados à terra de vasos, ajudam a controlar o excesso de umidade e previnem o apodrecimento de raízes em vasos sem boa drenagem. 3. Pó de magnésio farmacêutico. O sulfato de magnésio, magnésio puro, é às vezes descartado pelas farmácias de manipulação. Para plantas, especialmente tomateiros e pimenteiros, o magnésio é essencial para a fotossíntese. Plantas com deficiência de magnésio ficam com as folhas amarelas entre as nervuras. Uma colher de sopa dissolvida em água e aplicada no solo resolve isso em dias. 4. Embalagens de soro fisiológico. Sim, o soro fisiológico é basicamente água com sal numa concentração bem precisa. Em pequenas quantidades, pode ser usado para lavar folhas de plantas com pulgões. O sal irrita os insetos. Mas cuidado,
Em quantidade alta, o sal machuca a planta. Use com moderação e só nas folhas, nunca direto na terra. Os erros que você não pode cometer. Antes de terminar, preciso te alertar sobre 3 erros que vejo as pessoas cometendo quando descobrem estas técnicas. Erro 1. Usar carvão de churrasco em vez de carvão ativado. São produtos completamente diferentes. O carvão de churrasco tem substâncias que podem prejudicar a terra e é muito grosso para funcionar como esponja no solo. O carvão ativado é processado especificamente para ter essa estrutura porosa que falamos. Não substitua um pelo outro. Erro 2. Exagerar no bicarbonato. O bicarbonato é ótimo, mas tem dose certa. Em excesso, alcaliniza demais a terra e bloqueia a absorção de ferro e manganês. Resultado, plantas com folhas amarelas, mesmo com a terra bem adubada. Siga as quantidades que eu passei e tudo bem. Erro 3. Esperar que carvão ativado substitua o adubo. O carvão ativado melhora a estrutura da terra e retém nutrientes, mas não cria nutrientes do nada. Você ainda precisa alimentar a terra com composto, humus ou adubo orgânico. O carvão potencia o efeito do que você já coloca, não substitui. Olha onde chegamos. De um saquinho de carvão que ia para o lixo até uma horta que produz o dobro. Não é magia, não é segredo guardado a 7 chaves, é simplesmente usar o que está disponível de forma inteligente. A jardinagem evoluiu muito nos últimos anos. A gente sabe hoje que a terra precisa ser tratada como um ecossistema vivo, não como um substrato inerte. E o carvão ativado, o bicarbonato, os materiais orgânicos, todos eles ajudam a construir esse ecossistema. O melhor de tudo, você não precisa gastar quase nada para começar. Uma ida à farmácia mais próxima já resolve. E se já tem composto em casa ou se coleta folhas secas do jardim, então você tem tudo que precisa. Eu quero que você saia deste vídeo com uma lista na cabeça. Carvão ativado, bicarbonato, composto orgânico e a mistura que mostrei. Isso é suficiente para transformar qualquer horta. O que fazer agora? Esta semana, vá a uma farmácia e pergunte pelo carvão ativado. Sem medo, eles vão saber do que está a falar. Estiver vencido, pergunte se pode levar. Na maioria das vezes dizem que sim. Em seguida, prepare a mistura que mostrei. Não precisa trocar toda a terra de uma vez. Comece por um vaso, um caixote. Observe o resultado em 4 semanas. Depois me conta. Eu comecei este canal porque queria partilhar o que aprendi errando muito na horta. E a lição mais importante que aprendi é que a natureza é simples. Ela não precisa de produtos caros nem de técnicas miraculosas. Ela precisa de solo vivo, água na medida certa e alguém que preste atenção. Se este vídeo te ajudou, salva-o. Manda para aquela pessoa que tem uma hortinha em casa e reclama que não consegue colher nada. Porque às vezes, tudo o que falta é uma informação que parecia escondida, mas estava ali, na farmácia da esquina, a esperar que alguém perguntasse. Até ao próximo vídeo. Cuida bem da tua terra. Ela vai te retribuir.